Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui com o coração pleno de alegria. Sabe por quê? Estamos completando 2 anos do nosso programa M Animais, junto à Associação Médico Espírita de São Paulo, não é? O nosso programa hoje é de número 35. Então vocês vão perguntar, bom, 2 anos seria 36, né? Mas nós tivemos aí no meio uma gravação, então eu não contei na sequência dos nossos programas, né? Mas o programa de hoje, do AME Animais, ele é a 35ª edição desse programa AME Animais, ligado à Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Os que já são frequentadores aqui do nosso programa já sabem que é o programa do Nuvete São Paulo, não é? E o programa de hoje, ele tem como título Animais na Escola Evolutiva. Essa expressão, eu fiquei apaixonada por ela, é de Emmanuel, porque nós costumamos dizer, né, quando estudamos o processo evolutivo, nós dizemos escala evolutiva. E Emmanuel, quando ele usa esse termo escola evolutiva, ele está se referindo à oportunidade de aprendizado que a reencarnação permite a todos nós, não só os seres humanos, né? Porque os animais não humanos, eles também reencarnam, não é? Isso está no Livro dos Espíritos, em vários locais da obra da codificação. Bem, meus amigos, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do livro Animais na Escola Evolutiva. A Paula sugeriu esse tema para hoje porque esse livro foi lançado recentemente no Medinesp, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, né? Paulo, então, por favor, você cumprimenta os ouvintes e diz por que você se interessou em sugerir que o programa de hoje abordasse o lançamento desse livro Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. Olá, amigos e amigas, é um prazer, né, de estarmos aqui juntos mais uma vez, todos nós. Eu sugeri o estudo desse livro aqui, o estudo não, né, a gente também vai falar do estudo dele, mas eu sugeri a professora Irvênia, que é autora desse livro, é um livro tão bonito, né, bonito por fora e por dentro. E porque assim, eu entendo que se a gente falar um pouco do livro, vai instigar, né? Vai fazer com que as pessoas queiram lê-lo. Às vezes a gente vê um livro grosso e fica às vezes um pouco desanimada com um livro grosso, mas é difícil o livro grosso ser ruim, né? Porque não dá para escrever. Normalmente livro grosso é bom. Mas eu achei que se a gente falasse um pouco do livro, a gente ia ajudar as pessoas, né, a se interessar e a lê-lo. Né? E eu vou fazer um convite depois, mais para o final do programa. Eu vou fazer um convite porque a gente está com um grupo de estudo aberto para esse livro. Então, a mais legal do que ler um livro é conseguir lê-lo, né, em grupo, discutindo, enfim, tirando dúvidas, fica mais interessante. E às vezes a gente está um pouquinho preguiçoso algum dia, no dia do grupo de estudo, sempre alguém lê, a Carla, normalmente Calval, que é a nossa leitora oficial. É isso, a gente vai falar um pouquinho do grupo de estudo depois, tá? Mas, professora Irvênia, é por isso, a gente podia intercaladamente até falar dos seus outros livros, a questão espiritual, né? E eu acho que sempre a gente ouvir um comentário do autor sempre nos estimula, nos instiga a ler os livros escritos. É verdade, né? É verdade. Então, pessoal, olha, eu vou contar a história bem rapidinho. Do Nuvete eu já contei aqui, mas como esse livro é do Nuvete, né? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, então vamos lá. O Nuvete é um grupo espírita associado obrigatoriamente a uma AME, uma Associação Médico Espírita, porque começou, eu tinha um grupo lá na USP que tinha um enfoque cultural, né? Era um movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade. E certo dia eu convidei médicos da Associação Médico Espírita de São Paulo, o Giancarlo e, se não me engano, o Alejandro Vera, para fazerem palestra lá
e explicar como é que eles faziam pesquisa em espiritualidade. Aí fizeram a palestra, a sala estava bem assim representada, com alunos, professores, funcionários, e depois eu passei pela faculdade e mostrei a eles o que eu estava fazendo. Quando chegaram lá na AME São Paulo, eles falaram para o então presidente, que era o Mário Pérez. Aí o Mário me chamou e falou assim: Vênia, eu estou sabendo que você está fazendo um trabalho bonito lá na USP, você não quer fazer aqui na AME São Paulo, com enfoque espírita? Qual vocês acham que foi a minha resposta? Eu falei, claro. E a doutora Marlene estava presente nessa reunião, ela me deu um grande incentivo, né? Tanto que depois, quando eu fundei o Nuvete Brasil, também foi a convite da doutora Marlene. Hoje somos 10 grupos no Brasil, sendo um em Portugal, não é? Bom, então, passados 2 anos, o então presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, Fábio Nasri, ele me ligou e falou assim, Vênia, tem um horário no nosso programa de TV, no sábado à tarde, e eu quero oferecer para o Nuvete. Eu falei, que bom. Tá. Aí chamei a Paula, né? A Paula é sempre minha parceira nessas coisas. Então, começamos a fazer o programa Ame Animais. E ele ainda disse assim para mim, Irvênia, pede para o Conrado achar um título legal, porque o Conrado é muito bom para isso. E saiu um título formidável, né, Conrado? Ame Animais. Esse Ame Animais tem duplo sentido, né? De ame, Associação Médico Espírita, e do verbo amar. Vamos amar os animais, né? Então o título está perfeito. Conrado acertou, ele estava inspirado mesmo. Bem, então, meus amigos, de programa em programa, o que a gente fazia, segundo a orientação do presidente da São Paulo, do Fábio Nasri? Ele falou, Ervilha, eu faço um programa de entrevista com pessoas que trabalham com animais, que fazem movimentos de proteção e defesa dos animais, com assuntos que interessem a população, porque esse programa ele é aberto ao público, né? Nós já vamos responder do chat na medida aqui do andamento do programa. Então, assim foi. Nós temos entrevistado dezenas de pessoas, tem sido muito legal. Então, o programa de hoje, digamos, comemorativo dos 2 anos, ele saiu um pouco dessa tônica do programa de entrevista para falar desse livro que eu escrevi, que acabei de lançar, né, meus amigos? Até porque esse livro ele foi lançado como também a questão espiritual dos animais pela editora Fé Editora Jornalística Limitada, não é? E a editora da Fé tem tudo a ver com a doutora Marlene. A doutora Marlene foi, assim, na nossa vida, uma líder, uma amiga, uma companheira, que estava sempre lá na frente, impulsionando todos nós, né? A estudar a doutrina, a participar de campanhas, de cursos, de palestras. Então, eu fico muito feliz quando eu estou escrevendo mais um livro pela editora Folha Espírita, também por essa ligação com a doutora Marlene e com essa rapaziada que está aí, né? Como é o caso do Conrado. O Conrado, pela doutora Marlene, eu sei que ele está aí na Folha Espírita desde os 16 anos, né? Ou seja, é uma vida que ele está passando lá e faz um trabalho extraordinário com a gente, né? Na publicação desses livros e de todo tipo de atividade. Então, meus amigos, esse livro ele surgiu assim da seguinte motivação. A doutora Marlene Nobre, ela tinha uma das propostas, era trazer conteúdos das obras de André Luiz para o conhecimento da ciência acadêmica. Por exemplo, André Luiz, em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem uma informação que foi pioneira, dizendo que a inteligência atuava no citoplasma celular e não no núcleo. Então, a doutora Marlene contava para a gente, em off, que alguns médicos espíritas de São Paulo, quando viram a edição do Evolução em Dois Mundos, e leram essa informação de que a inteligência atuava no citoplasma celular e não no núcleo, falaram, meu Deus, isso aqui está errado. Foram alguns para Uberaba falar com o Chico e disseram, Chico, aqui tem um erro. Ou você errou,
como médium, o André Luiz se confundiu. Por quê? Na década de 1950, havia sido descoberta a estrutura do DNA, a dupla hélice do DNA, que está no núcleo. Então, o núcleo virou a vedete da célula, né? E também o citoplasma, apesar do microscópio eletrônico já ter sido descoberto, ele ainda era um gel mal conhecido, né? Então, não tinha como aceitar que o citoplasma, a inteligência atuasse no citoplasma celular. A doutora Marlene conta, Conrado, que Chico ficou um pouquinho quieto assim e falou, não, André Luiz está dizendo que é isso mesmo, que a ciência vai demorar um pouquinho, mas ela vai confirmar. Meus amigos, sabe quando que a ciência começou a tratar desse assunto? Na década de 1990, ou seja, algumas décadas depois, né? Então, a doutora Marlene, ela tinha como um dos objetivos trazer informações científicas de André Luiz para o conhecimento da ciência. E também ela fez isso pessoalmente quando ela escreveu Obsessão e Suas Máscaras, que foi publicado, né? E depois, o livro que nós escrevemos, eu escrevi com o Sérgio Décio, Cérebro Triuno, também resgata conceitos de Calderaro no livro No Mundo Maior. Outra coisa, um artigo que ficou icônico nessa proposta foi aquele escrito pelo Giancarlo, Décio, Jorge Daire e outros, que foi o de resgatar das obras de André Luiz tudo o que se falava de glândula pineal e comparar com as informações acadêmicas. Então, o Giancarlo contou em palestra que do jeito que o artigo foi escrito, não teve uma correção, não teve um comentário, nada, foi aceito na integridade. Meus amigos, eu posso dizer para vocês que isso é uma raridade, porque eu fui presidente da comissão de publicação lá na veterinária durante os anos. Chegava um artigo, a gente manda para algum consultor, às vezes 1 ou 2 ou 3. Sempre vem recomendações, vem críticas, né? E esse artigo da Pineal, que está publicado numa revista de alto impacto internacional, não teve correção, não teve crítica, nada. Do jeito que foi, ele foi publicado, né? Então, o Giancarlo disse assim numa palestra, que a partir da publicação desse artigo, que foi em 2013, André Luiz e Chico Xavier já passaram a constar do PubMed, que é um dos bancos da área da medicina que tem mais crédito, né? Da área da saúde, de modo geral. Então, meus amigos, eu tinha sido convidada por um grupo da Fraternidade para fazer uma palestra sobre a visão de André Luiz, a visão do Espiritismo segundo André Luiz em relação à verdadeira natureza dos animais. Eu fiz a palestra. Quando eu voltei da palestra, eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, eu cito tanto André Luiz nas palestras, às vezes mesmo em artigos, em entrevistas, eu acho que está na hora de eu fazer uma varredura das obras de André Luiz e ver tudo que eles falam de animais e ver se isso dá uma publicação. Meus amigos, e foi isso que eu fiz. Eu peguei primordialmente aquela série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e depois eu peguei alguns outros também, e eu acabei tirando tudo que eu pude das falas de André Luiz, da fala dos mentores, tipo Alexandre, Aniceto, Gúbio, enfim, né? E eu coloquei tudo, eu gosto de ver as coisas impressas, eu fui imprimindo. Um dia lá em casa eu pus tudo em cima da mesa e falei, deixa eu ver o que mais olha, meus amigos, eu fiquei atordoada de tanta coisa que eu encontrei, né? Tanta coisa. Aí eu falei, nossa, isso aqui está muito legal, então deixa eu fazer o seguinte, vamos ver quais são os temas. Então, meus amigos, eu fui selecionando e coloquei tudo em 12 capítulos, que são assim, olha, o primeiro capítulo, a evolução espiritual e material do ser, o ser vivo, não é? Então, eu peguei tudo de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em tudo. Tem temas, meus amigos. Tem temas que são citados assim, que tem material, em 2, 3 obras de André Luiz. Tem tema que só tem uma frase ou um parágrafo.
Aí, outro problema que eu tive foi assim, como é que eu vou redigir esses capítulos? E eu sempre, lá no Evangelho em Casa, no Evangelho do Lar, eu leio alguma página daquele livro de Emmanuel, Vinha de Luz, ou Palavras de Vida Eterna. Às vezes ele pega uma frase de Paulo ou uma citação de Jesus, e com essa citação ele faz assim 2, 3, 4, 5 páginas de comentário. Eu falei, olha, é isso que eu vou fazer. E assim eu fiz. Então, Paula, você já viu aí no livro, a estrutura de cada capítulo é assim: eu entro no capítulo, eu apresento o tema, depois eu coloco tudo que André Luiz falou e os mentores, livro por livro, não é? Aí eu abro uma parte, comentários e reflexões, ou reflexões e comentários. Coloco outros autores, vai indo. E olha, eu trabalhei bastante nesse livro, ele foi assim, bom, como todo livro, né, ele é bem trabalhoso, mas foi muito gratificante para mim trabalhar com essas obras de André Luiz. Até porque eu estaria nessa proposta da doutora Marlene de divulgar os assuntos de André Luiz, né? Então saiu esse livro. De início, eu tinha pensado em colocar o tema assim: Animais e Espiritualidade segundo as obras de André Luiz. Eu estou lendo Emmanuel, né, em relação a um dos temas, e dou com esse termo, escola evolutiva. Eu disse, meu Deus, olha, me inspiraram, porque é isso aí que eu estou fazendo. Eu estou falando da vivência dos animais na escola da vida, que é a escola evolutiva, né? Então eu pus o título Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz, né? Paula, então é por aí. Você já tem algum comentário sobre isso, Paula? Essa estrutura do livro? Vocês já começaram a estudar, eu sei. Eu imagino que tenha sido muito prazeroso mesmo fazer esse estudo, né, e essa escrita, Evênia, porque a gente aprende tanto com o André Luiz, né, É, nas obras básicas da doutrina espírita, a gente tem as informações, mas André Luiz, pelo menos para mim, na minha visão, foi o primeiro que eu li que veio trazer exemplos daquilo que estava, digamos assim, colocado, teorizado, né, no é livro dos verdade. Espíritos e tudo mais. Tudo bem que no Céu e Inferno, lá para o final, ele já dá vários exemplos, várias manifestações, enfim. Então, eu imagino que tenha sido muito prazeroso mesmo, porque a gente aprende tanto com o André Luiz que trabalhar com as obras dele deve ser muito, muito gratificante mesmo, muito Nossa, foi feliz. mesmo. Então, esse primeiro capítulo, a evolução espiritual e material do ser, meus amigos, ele começa a falar desde do começo das coisas, né? do protoplasma. Protoplasma é uma expressão que até hoje ela está desusada na biologia, né? Mas a gente entende que seria toda a matéria viva da célula, além para dentro da membrana. Ou seja, envolveria o citoplasma e o núcleo, né? O citoplasma. Então, a gente vem falando até chegar na encarnação do ser humano, que não é o ponto final do processo evolutivo, né? Pelo contrário, a gente mal começou, porque a nossa espécie aqui, os sapiens, tem só 200 mil anos, né? Nós ainda vamos para frente aí em outras espécies, depois para a angelitude, temos um caminho longo. Bom, esse é o primeiro capítulo. O segundo, então, eu falo da animalidade primitiva à espiritualidade humana. Ah, mas isso é tão bonito. Eu adoro esse estudo do processo evolutivo do ser que se tornou humano, né? E tem isso tanto na antropologia, na história, o Harari também fala muito disso no livro Sapiens, mas todos eles concordam com o que está na Gênese de Kardec, capítulo 11, a partir do item 15, quando Kardec diz: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Ah, mas esse estudo é muito bonito. Eu gosto demais desse estudo da animalidade primitiva até a espiritualidade humana, né? O capítulo 2. No capítulo 3, então, eu já faço um tema que é muito interessante, meus amigos. É a evolução do pensamento fragmentário dos animais para o pensamento contínuo, né?
Porque quando a gente pega o livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, ele diz assim: a angelitude transmite o seu pensamento e os sentimentos que sempre acompanham o pensamento através de raios ultra super curtos. Nossa, deve ser como uma britadeira de asfalto, né? Onde chega, aquilo tem uma penetração enorme. A mente humana emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Bom, quando eu comecei a estudar esse assunto e peguei Evolução em Dois Mundos de André Luiz, a partir do capítulo 10, Paula, ele vai falando como esse ser que estava emergindo da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, ele ainda tinha pensamento fragmentário. Então, é assim, ele foi trabalhado o seu perispírito foi trabalhado no plano espiritual durante muito tempo para promover algumas modificações no perispírito, na região correspondente aos órgãos da fonação, para que, quando encarnasse, houvesse mutação nessas estruturas e ele pudesse conquistar a palavra articulada e posteriormente a linguagem falada. Olha que bonito. Então, os mentores, os benfeitores espirituais, lá no plano espiritual, ajudaram, promoveram modificações do perispírito. Pronto, encarnou, agora é por conta dele. Porque a conquista, olha, muda de verbo. A conquista vai se fazer por esse homem que, aliás, André Luiz chama de homem infraprimitivo. Quando eu li essa expressão, eu fiquei uma semana atormentada. O que será que ele quis dizer com esse homem infraprimitivo? E por que ele não falou só homem primitivo, não é? Ele falou em homem infraprimitivo, comparando isso com as informações da moderna antropologia. Eu fiquei pensando, falei, esse aí, ele corresponde àqueles indivíduos, são várias espécies, que começaram a sair do macaco e que estavam vindo da animalidade primitiva, mas ainda estavam, como o André Luiz fala, candidatos à fase humana. Então, eu desenvolvi esse capítulo da animalidade primitiva, não, o terceiro, né? O pensamento fragmentário e a Pensamento sua evolução, fragmentário. para a fase humana, né? Esse estudo é muito bonito, meus amigos. Eu fiquei apaixonada por esse assunto, né? Bom, esse é o capítulo 3. O capítulo 4, eu falo, então, outro capítulo que é fantástico. A linguagem dos animais e sua evolução para a fase humana. No congresso lá de Goiânia, que foi em 2015, né? A doutora Marlene já tinha desencarnado, eu me atrevi a fazer uma palestra lá sobre a linguagem, sobre esse tema, a linguagem dos animais e sua evolução para a fase humana. Porque eu fiquei injuriada quando eu comecei a estudar esse assunto, e que André Luiz toca, não é? Ele fala desse assunto também, e tem teorias assim, umas acham que linguagem é uma expressão que você tem que usar só para o ser humano. E quando fala as coisas só para o ser humano, já me dá assim aquela onda de irritação, né? Que eu preciso conter, tá certo? Conter e rezar para os amigos espirituais a me ajudarem a voltar aos índices normais de adrenalina, cortisol no sangue. Então, porque a teoria, não, o que os animais fazem são sons, você linguagem mesmo é só dos animais. E aquele homem infraprimitivo lá, hein? Como é que fica, né? Que tinha mais características de macaco do que de ser humano. Então eu fui falando, mas também tem outro nível de entendimento que a linguagem ela tem também uma história evolutiva, né? Desde André Luiz fala disso de uma maneira magnífica, porque ele diz assim que o princípio inteligente encarnado nos animais ele começou a sentir a necessidade de comunicação, porque todo ser ele tende a ser gregário, né? Ele tende a ser estar inserido num contexto social. Aliás, tem animais que já estão nisso, né? As formigas, os cupins, as abelhas, mas que era o nosso destino, né? O destino do ser. Então,
eu peguei e fui. Então, ele diz assim: aí aparece o uivo do lobo, o cacarejar da galinha, o miar do gato. Ele vai falando todas as coisas que vão acontecendo, né? E, de fato, quase sempre a linguagem dos animais ela não é só vocalizada, né? Através de uivos, ou através de latidos ou miados, tudo. Mas também existe uma forma de linguagem que é corporal, não é? Então, existem secreções, por exemplo, os mamíferos, de modo geral, têm o suor, existem secreções também de hormônios, existem expressões corporais, por exemplo, midríase, na espécie humana é bem visível a vasoconstrição periférica. Existe a linguagem também comportamental, por exemplo, quando eu tinha os meus cães, quando eu chegava em casa, eles vinham me receber abanando a cauda, é uma linguagem comportamental e corporal, não é? E tem também a linguagem fisiológica, que está inserida nisso que eu falei também, da midríase, da Calda. palidez, do eriçamento de pelos, que os gatos têm muito, né? Os cães também. Então, a linguagem foi evoluindo para a fase humana. Então, André Luiz fala muito bem isso em Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Isso é muito bonito, né? Bom, Até capítulo hoje em 5. dia, Sim.Ênia, na ciência, hoje em dia, fala-se até, já há algum tempo, né? Até em linguagem corporal humana, né? Às vezes nessas Uhum. entrevistas de emprego, porque você está falando uma coisa, está expressando verbalmente uma coisa, mas o posicionamento do corpo, das mãos, e aquilo Está não transmitindo corresponde outra com a coisa. verdade. Então, assim, realmente, os animais não humanos têm uma linguagem completamente rica, né? E que, no passado, Também. a etologia, a ciência que estuda o comportamento dos animais, ela é bem. Ela é recente, né? Então. E se sabe que até a vocalização de determinados animais é extremamente complexa, né? Das É. baleias, Nossa, é os verdade. sons que elas emitem são muito diferentes e tem informações diferentes. É que a gente, naquela falta de conhecimento, a gente acha que o que a gente não conhece, né, ou que não Não está existe. assemelhado a nós, não existe, ou não é importante. Quer dizer, é muito reducionista, né? É verdade. Ô, Mas Paulo, você lembrou desculpa, uma te coisa interrompi. boa. Não, você lembrou uma coisa ótima, porque assim, é claro que o ser humano também tem essas formas de linguagem. Inclusive, Paula, eu gostava muito de assistir na TV uma série que era assim, Lie to Me If You Can. Minta para mim se você puder. Era um indivíduo que ele era especialista em fazer leitura corporal e coisa. Então, por exemplo, a polícia ia entrevistar um suspeito de um crime. Aí a polícia estava lá fazendo a entrevista, ele ficava aqui numa cadeira quieto. Aí ele prestava atenção em tudo, no movimento das mãos, na expressão, na coisa da boca, da coisa. Então depois ele dizia: não, esse cara, quando você perguntou não sei o que, ele mentiu. Então ele sabia fazer essa leitura corporal. E eu comecei a me interessar por isso, e um dia eu encontrei também na televisão um documentário de um indivíduo que ele treinava o goleiro em fazer a leitura corporal do atacante que ia bater o pênalti. Eu fiquei impressionada, porque era assim: ele falava, olha, ele vai posicionar o quadril dependendo do ângulo do gol que ele quer atingir. Então, é assim, para onde ele olha, o movimento do quadril, se ele vai bater com a perna esquerda ou com a perna direita, porque se o goleiro conseguir fazer a leitura corporal do atacante que vai bater o pênalti, ele tem mais chance de pegar a bola. Né? Mas eu achei isso fantástico, não é? É E a gente, às fantástico vezes, não mesmo. faz essa leitura. Olha, antes disso, em 2002, 2003, por aí, eu escrevi um artigo na revista do Conselho, como é que chama? Conselho de Medicina Veterinária de São Jornal, Paulo, hein? Conselho regional.
Regional. Conselho Regional de Medicina Veterinária São Paulo. Falando assim, dos veterinários desenvolverem a sua capacidade de leitura dos sinais indicativos ou sugestivos da vivência de dor e sofrimento nos animais. É claro que eu fiz com os elementos que eu tinha naquela ocasião, né? Mas eu me baseei numa instituição inglesa e americana que tinha congressos e publicações sobre isso, e fala exatamente disso, da linguagem corporal, da linguagem fisiológica, comportamental e tudo. Esse capítulo é muito bonito. Então, é o capítulo 4, né? O capítulo... Ivênia, só para aproveitar, já que você falou disso, de que teu artigo é um pouco mais, já tem mais de quase 2 décadas, né, Ivênia? Foi de 2002, acho. Tem mais, eu estou falando isso porque o professor Estélio Pacaluna, o Estélio é de Botucatu, não é isso? Botucatu, Da Unesp Botucatu. Da Unesp de Botucatu, De Botucatu. ele estuda e fez escalas de dor para vários animais, cachorro, gato, cavalo, bovinos Mas que e outros trabalho animais, bonito, né? a semelhança da escala de dor que existe para crianças, para bebês, né? Para bebês e para pessoas adultas que têm alguma deficiência, por exemplo, mental e não se comunicam verbalmente, né? Ou têm também dificuldade de movimento. Então, a escala de dor a partir da expressão do faces, né? Da faces. Nossa, que beleza, que belo trabalho, hein? O professor Estélio Pacaluna, em termos de dor, ele é a pessoa, acho que é um representante maior nessas escalas no Brasil. Ô, Paula, precisamos trazer ele aqui no programa, hein, para ele contar isso, né? Olha, é mesmo, isso mesmo. Vamos trazer ele aqui. Bom, então, esse assunto é muito, muito bonito, né? O capítulo 5, meus amigos, aí eu fico bem à vontade, porque é o papel do cérebro dos animais como órgão de expressão da sua mente, né? Então, eu falo como no ser humano, porque o modelo arquitetônico de construção do cérebro, em todas as espécies que têm cérebro, inclusive a humana, é o mesmo. O que varia é o número de neurônios, mas o modelo arquitetônico é exatamente o mesmo, né? Então, eu falo do cérebro dos animais, e a primeira citação que eu faço é de Calderaro, no livro No Mundo Maior, quando ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Como eu achei isso bonito, né? Bom, capítulo 6, 7 e 8, eu faço uma coisa assim, eu faço uma trilogia. Esses 3 capítulos têm a primeira parte do título, Sofrimento dos Animais, segundo, pela responsabilidade humana, mas no primeiro deles, que é o capítulo 6, eu falo da produção industrial de carne dos animais para abate, que são bovinos, suínos, frangos, a produção de ovos, a produção de leite, e falo do foie gras, que é aquele patê gourmet, aquela coisa horrorosa, né? Feita de fígado doente de patos e gansos. No capítulo 7, eu falo com esse título, O Sofrimento dos Animais Imposto pelos seres humanos, e a continuação é Animais utilizados em testes e pesquisas de laboratório que sejam, como é que a gente fala isso? Cruentas, não assim... bom, eu não tenho título aqui. Desnecessário. Não são invasivas, não são, por exemplo, pesquisa de comportamento, você observar um animal, se ele, por exemplo, as galinhas, elas soltas ou nas gaiolinhas, então são coisas que não interferem, não produzem dor, não produzem sofrimento nos animais. Então, por isso que eu ponho a utilização de animais em teste e pesquisas invasivas ou cruentas que promovem dor ou sofrimento nos animais. E o capítulo 3, eu coloco o sofrimento dos animais sob a responsabilidade humana
quando os animais são utilizados em eventos chamados culturais, né? Os eventos de diversão e de entretenimento dos animais. Aliás, hoje eu ainda comentava na primeira reunião que eu fiz de manhã, uma coisa com o seguinte: eu sou voluntária junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal como veterinária há mais de 30 anos. E o que eles me pedem? Parecer técnico sobre provas de vaquejada, de rodeio, de animais de circo e tal, de foie gras, disso, daquilo, né? Então, meus amigos, em 2016, o fórum me pediu para fazer parecer de algumas provas de rodeio e de vaquejada. Eu fiz, até quem colaborou comigo foi a Vânia, e ela assinou também esse parecer. O fórum mandou para o Ministério Público, vai para lá, vai para cá, acabou caindo no Supremo Tribunal Federal. Acho que era a doutora Maria Lu, como é que ela chama? Lúcia. Como é que chama, Paula? Lúcia. Carmen Lúcia. Eu acho que era a Carmen Lúcia que era presidente. Eles acataram o nosso parecer e deram como resultado da discussão deles lá a consideração de que a vaquejada era um evento inconstitucional. Nossa, a gente comemorou no fórum, que bom, que coisa boa. Sabe o que aconteceu com as vaquejadas? Nada, 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 nada. Você imagina, o Supremo Tribunal Federal considerou a vaquejada inconstitucional, não mudou nada. Sabe por quê? A bancada ruralista lá do Ceará entrou com recurso, que é um movimento cultural que traz dinheiro para os municípios, aquilo reverteu. Aí eu falei, escuta, o Supremo não é tão Supremo assim, né? Falei aqui em off, né? Meu Deus, como pode? E agora eles conseguiram uma coisa ainda mais atrevida, né? Que foi colocar a vaquejada na Constituição brasileira como evento cultural. Então, eu falo, olha, a gente às vezes faz um esforço grande, dá um passinho para frente e vem o pessoal do contra e põe 2 passos para trás, né? No primeiro momento dá aquela desanimada, mas a gente fala, não, vamos continuar. E continuamos, né, Paula? Bom, em frente. Tem que ser bem vamos em frente. O capítulo 9, eu trato da... psíquicos. Esse capítulo, eu fiquei num tormento um bom tempo com ele. Porque eu falei, meu Deus, eu falei, que será que são esses bacilos? Será que são, assim, formas de pensamento, ou são mesmo entidades orgânicas, tipo bactéria, alguma vírus, alguma coisa? Ou são o quê, né? Conversei com vários amigos, pus todos aí que conversaram comigo, o Sérgio Lopes, o meu amigo lá de Brasília, o Arismar, vários, né? Eu coloquei aí. Então, eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não no livro, porque eu falei, eu não sei, vai que eles são animálculos, eu vou falhar se não colocar, mas se eu colocar e eles não forem, eu falei, olha, na dúvida eu vou compartilhar com os leitores e coloquei. Tá aí, viu, Paulo? Depois vocês no curso, quando vocês estudarem, vocês me digam o que vocês acharam. O capítulo 10 também é um assunto bem assim, olha, um assunto fascinante, me deu trabalho esse capítulo 10, sabe por quê? André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala da metamorfose que sofrem alguns insetos, né, como é o caso da borboleta e outros. E ele faz um paralelo com com a desencarnação, porque a morte é do corpo físico, a desencarnação é do espírito, né? O espírito que desencarna, ou seja, ele se solta do organismo que morreu, né? Então, ele faz uma metáfora da metamorfose animal com a chamada metamorfose, que ela migra, ela é uma coisa que a gente analisa, desde a histólise das células no cadáver até a histogênese espiritual, que é a reconstrução ou a readaptação do perispírito à condição de desencarnado. Nossa, mas esse capítulo é bonito também, viu? Mas eu tive que
entrar de sola nele, assim, fazer imersão nesse assunto para poder entendê-lo e colocar no livro, né? A metáfora da metamorfose animal. É um capítulo muito bonito esse. Esse é o 10, né? O 11, o 11 e o 12, eu amenizo assim, porque eu falo o 11 eu falo das consequências espirituais do comportamento inadequado do ser humano em relação aos animais. Aí eu cito, por exemplo, no livro Missionários da Luz, capítulo 11, André Luiz está entrando com o Alexandre no ambiente onde estão sendo abatidos bovinos. E ele já fica assim muito desconfortável pela densidade do clima vibratório. Mas, de repente, ele fica mais ainda assustado quando ele vê um grupo de espíritos, ele fala de baixíssima condição evolutiva, atirarem-se sobre os corpos dos animais que estão sendo sangrados para usufruir o fluido vital que emana do sangue deles, né? Então ele diz assim: será que estarei revendo cenas do Levítico? Aí eu já tinha visto esse Levítico, é o terceiro livro do Antigo Testamento, né? Que é todo composto por regras, regulamentos para sacrifícios e holocaustos de animais, com a recomendação de se jogar o sangue desses animais nos altares. Você imagina, hein, Paulo, que nível desses espíritos que era, né? Aí o Alexandre faz um comentário, eu também faço com isso. Esse é o capítulo 11. E o capítulo 12, ele fala de amor e respeito à natureza e particularmente aos animais. Eu me baseio particularmente naquele livro de André Luiz, Conduta Espírita. O capítulo 32 é Conduta Espírita perante a natureza e capítulo 33, Conduta Espírita perante os animais. Parece que ele está falando para a gente hoje, né? E esse livro também já tem algumas décadas. Então, meus amigos, esse é o conteúdo do livro. Paula, você que já deu uma olhada aí, você tem alguma pergunta, algum comentário? Só comentar que você falou desse livro de André Luiz, Perante Conduta Espírita, falando sobre os animais, eu lembro bem desse capítulo, ele fala até de ONGs, de Fala sim. apoiar, enfim, é impressionante, né? Impressionante. Como a atualidade de algo escrito assim, É tão no verdade. passado, né? É por isso que eu digo que tudo é projetado lá, né? Que depois a gente faz É, aqui. te executa o que já está planejado, o que já está com É e verdade. o que já foi, o que a gente já combinou. Uma É. outra, quero comentar aqui também, Edvênia, deixa eu falar um pouquinho do grupo de estudo, então. Ah, Quero também sim. falar dessa coincidência, Irvênia, que hoje é a primeira vez que o Conrado faz a gentileza de gravar o programa, né? Foi ele que foi ele que deu o nome de Ame Animais para o nosso programa, Foi ele mesmo. e ele que é o editor desse livro. Então, olha que É, coincidência hoje, né? é E verdade. O nosso agradecimento ao coincidência, Conrado, você tem né? toda a Nosso razão, Paulo. agradecimento, lógico. Então, assim, como a professora Ivênia já falou, que existem vários NUVETs, né? São 10 NUVETs no Brasil e um em Portugal. Então, a gente pensou, e tem mais uns dois para abrir agora, né, Ivênia? O Uhum. Jaguariúna e mais algum aí que eu já não estou lembrando agora. A gente pensou, eu já pensei algum tempo atrás, e isso já faz É, alguns anos, a gente começou um estudo das obras de André Luiz, mas particularmente a intenção desse estudo era reunir, assim, ter um contato mais próximo entre os componentes do Nuvete. Mas quando a professora Ivene agora lançou esse livro, né, a gente pensou o seguinte, e foi lançado no Mednesp, e várias é, pessoas vieram perguntar, vieram se informar, se interessaram em estudar, a gente pensou a gente acabou um livro agora de André Luiz em julho, a gente começou agora em agosto o estudo deste livro, mas a gente pensou em ser um estudo aberto.
Então, até Sei. passei para o Conrado a divulgação do estudo, está até também no meu Instagram. Isso. Então, assim, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, quem quiser participar, pode participar. Não sei se vale a pena colocar no chat o link o Do link grupo? do Zoom, né? O link do Zoom, Conrado. Mas assim, quem quiser participar pode participar. A gente começou agora, nós estamos. A gente normalmente em gravação não fala a data, né? Para isso não ficar muito obsoleto, mas estamos em Sei. agosto, que 2025, a gente começou agora, segunda-feira, dessa semana, dia 4, mas nós estamos porque cada um se apresentou um pouco e tudo, então a gente está nos prolegômenos, a gente está no começo do livro, a gente nem começou o livro mesmo. A gente vamos ler os prolegômenos, vamos ler o prefácio, para depois começar no primeiro capítulo propriamente dito, né? Os prolegômenos já são muito interessantes, que é um comentário da autora, né, da professora Ivênia, e então, assim, mas dá tempo. Quem quiser participar a partir da próxima semana ou da outra, já pode. Seja muito bem-vindo, muito Ah, tá bom. bem-vindos, muito bem-vindas, né? Tá bom. E será um prazer. Então, não precisa ser médico veterinário, não precisa ser do Nuvete, tá? A gente Isso. vai Ah, que bom. considerar aí que conheça as bases da doutrina espírita, né? Ô, Porque senão Paula, fica desculpa, eu como autor, eu vou pedir o seguinte para vocês. O que vocês notarem, às vezes alguma coisa que não ficou bem explicadinha, ou que merece um comentário mais extenso, ou mesmo alguma correção, vocês me passem, por favor, porque aí eu anoto numa próxima edição, eu levo em conta isso que vocês fizeram, viu? Porque eu falo mesmo na apresentação do livro que os assuntos não estão esgotados, então cada leitor vai ser um divulgador do assunto e talvez possa trazer alguma coisa que vai engrandecer esse estudo que a gente fez das obras de André Luiz, né? Então estamos juntos nisso aí. Então é muito muito legal, né? E lembrar, né, Vênia, que assim, que esse estudo, que é a grande, digamos assim, o grande objetivo do Nuvete é o estudo, né, É, em relação aos animais, tomando por base a doutrina espírita, tomando por base a ciência, né, mas que a gente traduza esse estudo, né, ele se manifeste, né, na prática, a partir, né, com uma postura mais harmônica em relação à nossa claro, relação claro. com os outros animais, né? É Então, verdade, Paulo, é verdade, é mesmo, porque isso Sócrates seja já porque falava, não é né? assim, ficou bonito estudar, né? Porque senão É, fica assim, muito bonito mas estudar, mas o verdadeiro amor é a caridade, é a obra em prática, o amor em obras, né? É isso aí, muito legal. Ô, Paulo, eu queria comentar o seguinte, olha, eu falei, eu acho que eu fui inspirada, porque não é possível como as coisas foram se desenrolando. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, eu vou convidar alguém para fazer o prefácio, e como eu fico muito aqui em Jabuticabal e eu estudo muito as coisas da doutrina com o Aulus tem grupo de estudo, ele junto com a Cristiana, dirige a evangelização das crianças e dos jovens. Um dia eu estava comentando com ele sobre algum assunto e me veio nossa pituca. Eu falei, puxa, eu vou convidar o Aulus para fazer o prefácio. Aí convidei. Bom, aí começou uma história que é a seguinte. De repente eu lembrei que aí, depois, em seguida disso, o livro já estava quase pronto, eu participo sempre de um trabalho lá do grupo Sheila de Belo Horizonte, que se chama Roda de Conversa com o Antônio Rubattino. Aí um dia o Rubattino me. Não, o livro já estava em revisão. Aí eu entrei no grupo e estava escrito lá, grupo da Fraternidade Espírita
Irmã Sheila. Quando eu li aquilo, o Grupo da Fraternidade, eu falei, meu Deus, que coisa interessante, porque a minha primeira motivação foi porque eu fui convidada por um dos grupos do movimento da fraternidade que existe no Brasil, né? Para fazer palestra, o que me chamou a atenção, para fazer varredura dos livros de André Luiz. O Aulus é de uma família, o pai dele, o Acácio Carcioff, é um dos líderes do movimento da fraternidade. Eu entro no grupo Sheila, é grupo da fraternidade. Eu falei, nossa. Aí eu perguntei para o Rubatino no final do programa, eu falei, Rubatino, o grupo Sheila é, então, do movimento da fraternidade? Ele falou, Evênia, não só é, como é o líder do grupo, do movimento. Esse movimento tem mais de 60 ou 70 unidades no Brasil. E por que é um grupo assim, que eles têm esse título? Porque eles valorizam as obras de André Luiz, porque a sigla deles é o OSCAL, Organização Social Cristã André Luiz. Eles valorizam a divulgação das obras de André Luiz, eles pregam o vegetarianismo, o amor à natureza. Eu falei, meu Deus, como as coisas estão se somando. Eu falei, que coisa. Aí eu fiquei pensando no Acácio, pai do Aulus, que ele tem um movimento, tem uma atuação no meio espírita extraordinária, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Quando me contaram que o movimento tem mais de 60 grupos no Brasil e tudo, e que eles indicam o vegetarianismo, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dedicar o meu livro aos confrades do grupo da fraternidade. E fiz isso. Está escrito assim, olha, dedicatória. Dedico este livro aos prezários confrades do movimento da fraternidade, Organização Social Cristã Espírita André Luiz, OSCAL, que, seguindo as orientações de André Luiz e dos luminosos mentores de suas diversas obras, estimula o vegetarianismo ao reconhecer que os seres da retaguarda, animais, em sua verdadeira natureza, são seres espirituais, nossos companheiros de jornada evolutiva. Juntos nesse entendimento e como pretensos guardadores do jardim, vocês se lembram? É Adão, né? Que Deus, quando criou Adão, no conceito bíblico, o colocou como guardador do jardim. Então, eu coloquei juntos nesse entendimento como pretensos guardadores do jardim, ressoem nossas almas, 2 pontos. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros para a nova era em que os homens cultivarão o solo por amor e utilizar-se-ão dos animais com respeito, educação e entendimento. Citação do mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 4. Meus amigos, quando eu falei para o Rubatino isso, depois eu mandei para ele ficou tão animado, ele disse, Vênia, eu vou comunicar a todos os grupos da fraternidade que você dedicou o seu livro ao grupo da fraternidade. Conclusão, meus amigos, o Aulus viajou esses dias e levou o pai num evento do movimento da fraternidade. Paula, eles querem fazer um evento nacional de reunião dos grupos e colocar a divulgação do livro. Que fez que eu fiz. Eu falei, mas olha que coisa! As coisas foram se somando assim e acabou desembocando nisso, né? Então, olha a responsabilidade da gente também quando faz uma coisa, quando fala alguma coisa ou escreve alguma coisa, né? Pronto, isso tá solto aí no mundo, né? Ô, Paulo, eu estou vendo que o nosso reloginho aqui está andando, né? Acho que a gente podia ir se encaminhando para as despedidas, para os finalmente. Para os finalmente, né? Então, é isso aí, meus amigos. Olha, está apresentado o livro, a quem se interessar, quem está apresentado o grupo de estudos, né, que a Paula aí está coordenando. E esse livro ele ficou muito bonito. Toda a estrutura dele, né, Conrado? A parte gráfica e a parte de revisão é feita por um pessoal lá do Rio Grande do Sul. A Karen, que é a revisora, ela é muito cuidadosa. Toda hora ela fala das regras da BNT e disso e daquilo. Então, ela é muito cuidadosa. E o Jimmy e o irmão dele, eles fazem a parte gráfica, né?
Então eu falei, ô dia, me põe bastante bicho aí na capa, e o livro ficou bonito, né? Assim, o visual dele está muito bonito mesmo. Então, meus amigos, está aí o livro à disposição, né? E eu peço mesmo, quando eu falo no final da apresentação, que, como nenhum assunto está esgotado, toda contribuição que vier para engrandecer o conteúdo desse livro será bem-vinda, viu? É bem por aí, né, Paula? Ô, Paula, e os Nuvetes, vamos falar que nós vamos ter o encontro do Nuvete na federação? Ah, lógico, esse mês, né? Precisamos fazer a Esse mês. divulgação. O livro vai Esse estar lá mês. também. Vou mandar o cartaz pro Conrado. Vamos ver se ele consegue apresentar aqui, o Enquanto isso, eu vou Conrado. falar o seguinte: olha, esse livro, meus amigos, eu já estou convidada para fazer novo lançamento dele lá em Belo Horizonte, na Feira do Livro Espírita. Eu vou para lá no final de novembro fazer o lançamento desse livro também na Feira do Livro Espírita em Belo Horizonte, viu? Então, é bem por aí. Ainda mais que lá eu vou fazer isso através do grupo Sheila, que é do Movimento da Fraternidade. Já tem palestra minha lá em vários centros. Então, vai ser muito, muito legal, né? Andar com esse livro por aí, divulgá-lo. Eu estou indo também para Belém do Pará no final deste mês de agosto e vou levar o livro para lá também, lá com o Alberto, né? Você vai para o Pará logo também, né, Paula? Lá para Vou a Belém? semana que vem. Vou para Belém a semana que vem, mas na Conferência Internacional da Medicina Veterinária do Coletivo. Eu falei isso a semana passada que eu fiz uma palestra lá pela Seara, eu falei da medicina veterinária do coletivo. Ah, olha, Então, Paula, divulga Conrado tá. esse assunto aí. Então, pessoal, agora, no último domingo de agosto, dia 24 de agosto, se iniciando às 9 horas da manhã, né, a gente vai ter o 10º encontro do Nuvete de São Paulo, da AME São Paulo, né? E a gente também, esse encontro também a gente comemora o encontro, também é o encontro dos Nuvetes paulistas, né? Que engloba o Nuvete Santos. E nós teremos E eu, 3 palestras. A professora Evênia vai ser uma das palestrantes, vai ser na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é ali na Rua Maria Paula, ela é um lugar bem conhecido, né, a é, FESP, no Auditório Bezerra de Menezes, e nós teremos as palestras, teremos sorteios, teremos também a livraria, tem a livraria da FESP, vai ter também a livraria da AME São Paulo, então é, vai ser uma oportunidade muito boa para a gente se encontrar e para a gente interagir. é verdade, né? Nossa, que O coisa evento é boa, né? gratuito, o evento é gratuito e não precisa se inscrever, tá? Basta chegar. Tá? Basta chegar lá no Salão Bezerra de Menezes, que é o salão Isso. logo ali na continuação da entrada, né? Na E a Rua gente Maria vai estar Paula esperando, 140. É vamos isso aí. esperar todos vocês. É. E também vai estar representado no VET Osasco, né, Paula? Ainda. É, E a ainda. gente ainda. E a gente está convidando também a nossa companheira, colega veterinária, a Andréa Snell, que ela está com a proposta de fazer um Nuvete lá em Jaguariúna. E também eu vou Mariana. mandar o cartaz, Paula, para o Vinícius, que é charado nosso Vinícius, né, lá em Botucatu, que ele quer fazer um Nuvete lá em Botucatu, né? Ah, que bacana. A Andrea está É. participando do estudo. Ai, que bom. Ah, que bom. Eu vou divulgar lá com os grupos de estudo que eu tenho lá com o pessoal de Itobi, né, do Centro Espírita Luz e Caridade lá de Itobi. Certamente vai ter gente lá que vai querer participar. Então, Então é nos isso, Paulo. vemos Estamos todos terminando. no último domingo, agora de Tá bom. agosto. Isso. Bom, vamos terminando então, meus amigos, agradecendo a presença de vocês. O chat a gente vai respondendo, está respondendo na medida do possível, mas a gente agradece muito a participação de todos,
porque esse programa é feito para as pessoas que se interessam pelos assuntos que nós desenvolvemos aqui, né? Um grande abraço a todos, né? E convido vocês para o próximo programa, terceiro sábado do mês de setembro, sempre às 16 horas, sábado, 16 horas, né? Paula, você Dia quer se 20. despedir? Isso, gente. O próximo programa vai ser dia 20 de setembro. Então, é um prazer, né? Foi um prazer estarmos aqui juntos e até o evento, quem puder estar presencialmente na FESP, ou até setembro, dia 20 de setembro, aqui no próximo AME Animais. Um Isso, tá abraço a bom. todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Muito obrigada pela participação de todos. Que Deus nos abençoe.